Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez e eu estou conversando com você sobre a Antiguidade Clássica Roma e agora vamos falar do Império Romano, do Alto Império Romano. O Império Romano, que é o período que se inicia aí no século I antes de Cristo, 27 antes de Cristo, e vai se estender até 476 depois de Cristo. Como diz na minha terra, para modo de a gente estudar melhor isso aqui, nós vamos dividir em dois momentos: o Alto Império e o Baixo Império. Mas entre o Alto Império e o Baixo Império, eu quero também falar com vocês sobre a origem daquela que será a força invisível que vai desestruturar o Império a partir de suas bases, que é a origem e a difusão do cristianismo. Vamos por partes. Então, vou fazer com vocês nesta aula o Alto Império, na próxima aula a origem e difusão do cristianismo primitivo e finalmente o Baixo Império e a crise do escravismo romano. Ok? Vamos comigo? Muito bem. O Império, implantado em 27 a.C., com a aclamação de Otávio, passaria então a estabelecer que Roma seria governada diretamente por um comandante do exército. Este comandante do exército recebia o título de Imperator. Além do título de Imperator, Caio Otávio recebeu os poderes de tribunício, ou seja, inviolável e, sobretudo, controlador da plebe romana, o império proconsular, com total controle e centralidade nas questões administrativas das províncias, pontífice máximo, onde ele não apenas administra, mas controla a religião romana, acima do Senado, príncipe senatus, primeiro senador, vou me ajeitar aqui, primeiro cidadão, imperator, como nós já vimos, e Augusto como um elemento divino. Dessa maneira, com o título de Augusto, Otávio passa a ser, melhor dizendo, cultuado publicamente, inclusive com a sua figura, a sua estátua, a miniatura, fazendo parte do rol de divindades familiares no contexto das famílias e casas romanas. Poderes concretos que ele concentra: a plebe e o exército o apoiam. Poderes legais, dados pelo Senado, dão espaço para que Caio Otávio, nos seus anos, no seu primeiro ano, né, aliás, nos seus anos de governo, que seria o primeiro governo do Império, chamado de Principado de Otávio, que vai de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, isto permite que ele faça uma série de reformas estruturais que começarão a mudar o cenário da antiga República Romana neste novo modelo imperial. O Senado perde poder, o Senado perde prestígio, todos os poderes serão concentrados na figura do imperador, que será responsável por nomear os magistrados que antes eram nomeados pelo Senado. Com esse novo sistema de governo, ele vai reorganizar a arrecadação de impostos, o que vai ser sentido de imediato no que diz respeito principalmente às finanças do Estado e condições para manter esta vasta máquina de guerra e administrativa nos mais variados pontos do planeta, né? Uma grande preocupação com a construção de obras públicas, engenharia civil mesmo, para poder justamente apoiar esse projeto expansionista, esse processo expansionista que ainda se mantém. Surge uma nova sociedade. Esta nova sociedade que surge, ela vai mostrar-se na qual Otávio vai determinar que os direitos serão proporcionais aos bens que os cidadãos têm. É um caráter censitário já. Então, nós vamos ter a classe senatorial, que era a classe dos mais ricos e com maior acesso às questões políticas, a classe equestre, que também ascende economicamente e politicamente, e a classe inferior, que são os sem posses, porém não mais sujeitos à escravidão por dívidas. Uma ampla reforma cultural será sentida neste alto império, decorrente do combate, não digo combate, mas de uma resistência ao helenismo e a retomada das tradições romanas, sobretudo no quesito aí de moralidade no primeiro momento, ok? Nessa retomada cultural,
escritores e poetas serão importantes. E aqui eu destaco os três principais. Virgílio, que vai escrever sobre a fundação de Roma através da Eneida. Tito Livio, que falará das guerras e dos grandes feitos de Roma no passado. E Horácio, um poeta que vai cantar a cultura romana, né, e contar e cantar a cultura romana em suas obras. Externamente, na sua política externa, a expansão ela se mantém no ritmo menor, mas se mantém porque se faz necessário definir as fronteiras. O exército altamente profissionalizado e internacionalizado, ou seja, as províncias e os povos conquistados uma vez conquistados, porém abarcados neste exército, passam a fazer parte também, exército não, desculpa, império, passam a fazer parte deste império. E mais, a necessidade de se manter a ordem interna, a segurança pública e reprimir as possíveis revoltas faz com que as tropas romanas, que antes estavam nas fronteiras, algumas sejam deslocadas para o interior de Roma a fim de manter a ordem, estabelecer a paz interna romana, chamada de Pax Romana. Então, o que é a Pax Romana? A utilização do exército não apenas como uma força de expansão, mas também no exército como uma força de contenção interna das revoltas e manutenção da ordem pública. Seguem-se, a partir daí no Alto Império, as várias dinastias, os vários grupos de imperadores. A primeira dinastia, pós-Otávio, é a dinastia Júlio-Claudiana. Júlio-Claudiana tem talvez os imperadores mais conhecidos de todos nós, o que nos fazem pensar muitas vezes que os imperadores eram todos loucos e devassos. Não é totalmente verdade isso. Os imperadores tinham que ser verdadeiros e exímios administradores. Aqueles que não o fizeram de forma correta sucumbiram às conspirações palacianas. Tibério foi o primeiro que governou após Otávio. Ele vai adotar um jovem parente chamado Calígula, absolutamente destrambelhado, o nosso amigo Calígula. Uma das grandes ações dele vai ser nomear o cavalo dele senador no Império. Em vista do que temos por aí, eu não creio que seja uma má ideia. Mas, enfim, não vamos julgar aqui, nós estamos aqui para julgar essas coisas. Logo em seguida, o imperador é Cláudio e, finalmente, Nero, que vai empreender uma violenta perseguição aos cristãos. Falarei dele daqui a pouco. Em 69, após a morte de Nero, que acaba sendo vítima dele mesmo, começa a dinastia dos Flavianos ou dos Flávios. É a dinastia das grandes construções romanas. Vespasiano, por exemplo, ele vai construir o Coliseu. Tito, o nosso imperador que vai dominar em definitivo o Oriente Médio e a Judéia. E Dominiciano, outro imperador que, a exemplo de Nero, promoveu uma violenta perseguição aos cristãos. E aí nós entramos no auge do Alto Império, com a dinastia dos Antoninos. Antoninos, que começa em 96 depois de Cristo, e é interessante porque estes imperadores, em sua grande maioria, não são de origem latina pura. Em sua grande maioria, esses imperadores, eles são romanos, sim, mas de etnias não latinas. Nerva, Trajano, Adriano, que vai mandar construir um vasto muro na Bretanha para separar as suas terras das terras dos povos do norte, principalmente os celtas. Antonino Pio, que dá nome a esta dinastia. Marco Aurélio, o imperador filósofo, e aquele que destrambelhou tudo, que é o seu filho Cômodo, uma das poucas vezes que um filho assume o lugar do pai. Cômodo adorava ficar lutando com o gladiador na arena e não se preocupou muito em governar, acabou sendo deposto em 192. E entramos na última grande dinastia, antes da crise do Império, que é a dinastia dos Severos, inaugurada pelo general Septímio Severo. Destaque aqui para Caracalla e Severo Alexandre. Em ambos vai acontecer a ampliação da cidadania romana a
todos os habitantes do Império Romano. Todos os habitantes do Império Romano agora terão a cidadania romana durante a dinastia dos Severos. Ok? Agora, depois de ver esse cenário do Alto Império, nós vamos falar do surgimento e da difusão do cristianismo. Mas isso é assunto para a próxima aula. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe o vídeo, você me ajuda bastante, ok? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.